O título, né, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, aleluia, diz: orai sem cessar, aleluia. A vinda do Senhor é certa e repentina, aleluia. Esse é o título, né, lá do Tessalonicenses 5. E o versículo 17 fala: orai sem cessar. Assim nós devemos fazer, irmãos. Orar sem cessar. Aleluia. Porque é ali que o Senhor Jesus está conosco, nos ajudando. Porque a oração, ela tem poder. Aleluia. Ela tem poder. Ela usa, aleluia. Ela opera milagres nas nossas vidas. Eu tenho certeza aqui que se eu perguntar para os irmãos, alguém sempre tem um testemunho, né, da oração. Porque assim o Senhor opera, assim Ele faz. Aleluia, glória a Jesus. Então ali é bem simples, né? Orai sem cessar. Que o Senhor Jesus nos diz para estarmos sempre em constante oração. Porque é assim que o Senhor Deus vai fazendo o que Ele tem para nossas vidas. Porque a oração, ela transforma as nossas vidas. A oração, ela tem o poder de transformar. Aleluia. Ela é importante. Porque a gente tem que estar sempre firme. É um exercício muito difícil, orar. Porque a nossa carne, aleluia, ela resiste à oração. Sabemos que nos momentos mais difíceis, a gente até sabemos que temos que dobrar os nossos joelhos. Pode se assentar, meus irmãos, aleluia. Dobramos os joelhos. Sabemos que temos que dobrar, mas é difícil. Por que a gente não consegue? Né? Porque existe uma guerra, meus irmãos, no mundo espiritual. Aleluia. Existe uma guerra muito grande. Não é fácil orar. Às vezes nós oramos e sentimos que tem algo assim que não parece que a tua oração não sobe. Mas são as potestades malignas que atuam nos ares para nos impedir, né? Para nos impedir de orar, de clamar ao Senhor, de ver o céu se abrir e os anjos do Senhor trazer a resposta, né? Aleluia. Quando Daniel colocou no seu coração de orar, com aquele propósito de 21 dias de oração, a palavra nos diz que desde o primeiro dia, aleluia, o Senhor já mandou o anjo com a resposta. Mas as potestades malignas que atuam nos ares impediram o anjo, aleluia, de chegar. Foi uma peleja muito grande, aleluia, no mundo espiritual, nos ares, porque não é fácil, aleluia. Mas Daniel persistiu na oração, no jejum, e assim nós devemos fazer também. Aleluia. Este exercício, ele é difícil para nossa carne. Aleluia. Orar é um exercício muito difícil. Exige disciplina da nossa parte. Exige muita disciplina. Aleluia. Porque a gente tem que ter o nosso horário. Se nós parar para pensar, passamos muito mais tempo no celular, mandando mensagem, respondendo. O pior, perdendo tempo vendo vídeos, né? E aí tu vê que realmente o mundo se encarrega de tirar a atenção, né, das nossas vidas, sendo que o foco tem que ser o Senhor Jesus. O foco tem que ser a oração. O foco tem que ser, mesmo que tu não esteja orando, tu está ouvindo um louvor, tu está dedicando um tempo para o Senhor ali. Tu está adorando o Senhor em espírito e em verdade. É uma adoração.
É um tempo onde tu está tirando para o Senhor, te consagrando. Tu não sabe, mas ali o Espírito Santo de Deus está te limpando, está te consagrando. Aleluia. Porque a apostasia, irmãos, o espírito da apostasia começou, aleluia, a entrar nas igrejas, porque o espírito da oração é removido. Ele saiu da igreja, aí o espírito da apostasia toma conta. Por isso que nós cristãos, aleluia, verdadeiros, temos que vigiar e orar. Aleluia. Assim já disse Jesus lá, aleluia, para os seus discípulos. Não adianta a gente orar e não vigiar, né? Temos que vigiar, primeiro vigiar, depois orar. Aleluia. Porque se nós vigiarmos, aleluia, nós teremos visão de Deus e achar onde está a brecha, onde está o inimigo entrando. E ali nós estaremos direcionados pelo Espírito Santo, porque estamos louvando, através daquele louvor, uma adoração, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus nos santificando. Aleluia. E assim vamos tendo intimidade com o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus, Tu és tão maravilhoso. Aleluia. Eu tenho, pela misericórdia do Senhor, orado, clamado ao Senhor nas madrugadas, aleluia. Mas em momentos difíceis da minha vida, confesso aos irmãos que eu não consegui. A peleja foi tão grande, aleluia. A peleja foi tremenda que eu não conseguia. O que eu estou falando aqui é com experiência de vida. E a minha alma, aleluia, sentada, deitada, clamava ao Senhor, me dá forças, Pai, porque eu não estou conseguindo. Aleluia. E assim, se nós fizermos, irmãos, aleluia, o Senhor conhece o nosso coração, Ele sabe que nós queremos fazer o que é certo, aleluia. Como disse Paulo, né? O que eu não quero fazer eu faço, e o que eu quero fazer isso eu não consigo, aleluia. Mas que o Senhor Jesus, aleluia, nesta noite, aleluia, através do Espírito Santo de Deus da oração, venha descer sobre os meus amados irmãos, esse espírito de oração, espírito de jejum, aleluia. E seremos santificados, seremos limpos pelo Espírito de Deus. E veremos de longe a armadilha do inimigo contra as nossas vidas. Essa intimidade que o Espírito Santo de Deus quer que nós venhamos a ter. Aleluia. É essa intimidade que o Senhor quer. Vigiando, orando, clamando em espírito e em verdade, a toda hora, a todo momento. É só assim que nós vamos vencer o espírito da apostasia dentro da casa do Senhor. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória, aleluia. E o pecado, aleluia, sendo retirado das nossas vidas, aleluia. Porque o pecado, aleluia, só domina quem não vigia na oração, aleluia. Mas o crente que começa a orar, começa a vencer o pecado. Foi na oração, aleluia. É só na oração que nós temos vitória. Aleluia. O Espírito Santo de Deus vem, nos consola nos momentos de dor, de choro. Quem que nos consola, né? O Espírito Santo de Deus. João Batista foi um homem de oração. Temos vários homens de oração na Bíblia. Aleluia. No deserto ele venceu. A palavra do Senhor diz ali em Jeremias 33:3. Clama a mim. Aleluia. Clama a mim, aleluia, e anunciar-te-ei, aleluia, e lhe mostrarei coisas ocultas e grandes que não sabes, aleluia, Jesus, é a palavra do Senhor. Invoca-me e eu responderei, e anunciar-te-ei coisas que você não sabe. Através do que, meus irmãos? Através do tempo de oração.
através, aleluia, de coisas, aleluia, que nós não sabemos. Na oração, o Senhor nos mostra os projetos dele para as nossas vidas. Na oração, o Senhor nos mostra a armadilha que o inimigo está preparando ali na frente para nós. Se nós orarmos, Deus, ele nos mostra, ou em sonho, ou em visão, o Senhor vai nos mostrar. Aleluia. Então, por isso ele diz: e anunciar-te-ei coisas que você não sabe. Aleluia. Por isso, aleluia, temos que estar sempre de joelhos. Aleluia. Eu declaro, aleluia, em nome do Senhor Jesus, aleluia, que a partir desta noite, aleluia, o Espírito Santo de Deus, aleluia, vai estar despertando os meus irmãos para orar, para jejuar mais, aleluia, porque às vezes nós nos contentamos, mas eu já oro. É pouco, mas é 10 minutos, é meia hora, é 1 hora. Que nós consigamos mais um pouquinho para o Senhor. Se tu ora meia hora, maravilha. Vai passar a orar 1 hora. Meu Senhor amado, aleluia. Temos que orar, irmãos, e ler a Bíblia sobre a palavra de Deus. Muitas das vezes dobramos os joelhos e não sabemos como orar. Eu já dobro os joelhos com a Bíblia na frente. E já começa, aleluia, a decretar, aleluia, vitória, a ler os versículos bíblicos, e ali o Senhor vai nos ajudando, aleluia. Uma das palavras maravilhosas no livro de Atos 16:31, que diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aleluia. Eu amo essa palavra, porque foi a primeira promessa que o Senhor fez na minha vida, quando eu aceitei a Jesus, irmãos. Aleluia. E hoje, 25 anos, irmão, 25 anos depois, eu vejo as maravilhas que o Senhor fez no meu lar. O Senhor salvou, aleluia, o meu pai. O Senhor entrou com grande salvação na minha casa. E hoje, toda a minha família, pela grande e infinita misericórdia do Senhor, serve ao Senhor. Eu posso dizer isso. Por que eu posso dizer isso, irmãos? Não é mérito meu, não. Não é a Sandra que orou, que fez muitas coisas. Eu orei, sim, eu orei. Mas em primeiro lugar, imagina uma pessoa que não conhecia Jesus. Eu aceitei a Jesus, eu tomei a decisão de aceitar Jesus. E estava visitante, atravessou o pastor a igreja, me pegou lá no meio e me declarou essa promessa que é para todos que creem na palavra do Senhor. Ela é para todos. Se alguém chegar ali, neste momento, e for profetizado esta promessa, que é para todos nós que cremos, a pessoa vai receber. E assim foi comigo. E 25 anos depois, eu vejo a minha família servindo ao Senhor, através da persistência, pela misericórdia do Senhor. Aleluia. Eu, por várias vezes, tentei parar, mas quando o Senhor chama, Ele capacita, né? E nós não conseguimos sair, por mais que nós queira. A gente não consegue sair dos caminhos do Senhor, porque assim Ele nos chamou. Aleluia. E glória a Deus por isso, né, meus irmãos? Glórias ao Senhor por isso. Oh, Jesus amado, aleluia. Deus, Ele é tremendo e maravilhoso. Sabemos, aleluia. A Bíblia nos mostra que está falando, aleluia, da intenção do coração do homem. Eu e você, aleluia. Por nós não estaríamos na presença do Senhor. Porque a nossa carne, aleluia, se nós deixarmos, ela fala mais alto. Mas Deus, através do Espírito Santo que nos direciona e nos guia. Aleluia. Jesus incita, aleluia, a orar. Mateus, aleluia,
7, versículo 7. Aleluia. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aleluia. Por isso, meus irmãos, vamos continuar pedindo. O Senhor, Ele é um Deus maravilhoso. Aleluia. Ele é um Pai amoroso, que o que nós queremos, segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle, porque nós temos que aprender a pedir na direção do Espírito, porque se nós estamos orando e buscando, o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar a pedir o que é certo, o que é correto. Aleluia. Sem jamais, aleluia, desagradar o que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Tem que ter a direção do Senhor para pedir também, porque nós somos santificados através da palavra do Senhor. Deus de poder, Deus de glórias. Senhor amado, maravilhoso, aleluia. Várias palavras na Bíblia falam acerca da oração. O Senhor, Ele nos ensina a orar. Ele nos incentiva a orar. Propósito, temos que ter um propósito de oração. Prioridade, aleluia, da oração. A nossa prioridade deve ser receber o Espírito Santo de Deus. Para, como eu disse, saber pedir certo. Aleluia. O Espírito te conduz a pedir certo. Se não orarmos, aleluia, nós somos derrotados. Aleluia. Infelizmente, se não orarmos, seremos derrotados. Mas se eu orar, aleluia, nós vamos ver o céu se abrir. Como foi feito, aleluia, com Paulo e Silas na prisão. O povo orou, aleluia, e eles venceram, foram libertos. Deus pelejou. E não vai ser diferente na vida dos meus irmãos, amém? Aleluia, Jesus amado. Glorioso Deus, aleluia. Obrigada, meus amados irmãos. A palavra do Senhor nesta noite é só sobre a oração, para direcionar os irmãos a cada vez mais buscar. Amém? Como Jesus disse, né, no monte, os apóstolos pediram para Jesus: como? Me ensina a orar, Senhor. Deus ensinou o Pai Nosso, né? Então, meus irmãos, continuemos firmes na presença do Senhor, amém? Aleluia. Eu entrego essas poucas palavras, amém? Mas pelo Espírito, para que o Senhor Jesus venha a estar cada vez mais operando nas nossas vidas, né? Derramando vida, derramando saúde, né? Sobre as nossas vidas. Aleluia.